Bem, bom dia. Vamos dar começo neste webinar que vamos tratar os 3 fatores imprescindíveis para o planejamento eficiente dos investimentos. Eu gostaria de dar algumas dicas para vocês. Vocês podem inserir perguntas para os palestrantes no quadro onde fica questions ou perguntas. E ao final vamos ler essas perguntas para o Alex e a Marisa. Como falei, eu sou a Karina Pérez, eu trabalho na América Latina para Copperleaf, na parte comercial, e hoje vamos estar fazendo algumas perguntas, uma entrevista para a Marisa e para o Alex. Eu gostaria de fazer uma breve introdução de cada um deles. A Marisa é engenheira com MBA em administração, especialista em gestão de projetos, gestão de ativos, energia sustentável, energia renovável e planejamento do sistema elétrico. É a diretora executiva da Soluções Integrada, que é um parceiro da Copperleaf, secretária executiva da Comissão de Gestão de Ativos da ADNT, representante do Brasil no Comitê Internacional da ISO de Gestão de Ativos, membro do Instituto de Asset Management, certificada em Gestão de Ativos pelo WPIAM, idealizadora e realizadora dos eventos EHS, Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico, desde 2014, EHM, desde 2018, e EHHealth, desde 2019. Obrigada, Karina, pela oportunidade. Gostaria de agradecer à Copperleaf pela iniciativa de organizar essa conversa, né, sobre investimentos, que é uma parte muito importante para a gestão de ativos. E nesse momento de distanciamento social, é bom encontrar especialistas como você, como o Alex, e podermos conversar sobre esses temas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você pela disponibilidade e participação. Vamos agora, então, apresentar o Alex Vieira. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e possui um MBA executivo em Finanças pela INSPER. Alex tem mais de 15 anos de experiência em consultoria, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de negócios. Ele liderou a implementação de uma variedade de sistemas operacionais e de engenharia para empresas elétricas, de petróleo, telecomunicações e transporte em toda a América Latina. E atualmente ele trabalha na Copperleaf como gerente de projetos e arquiteto técnico. Obrigado, Karina. Bom dia a todos. É um prazer estar participando deste webinar. Agradeço também a todos aqueles que estão participando junto de nós por esse bate-papo, a Marisa, por estar participando também nesse painel. Espero que seja muito proveitoso e interessante para todos. Obrigado. Obrigada a você. Bem, vamos dar começo. Temos algumas perguntas aqui, temos recebidas algumas perguntas antecipadamente e outras que são relacionadas com questões que muitas vezes são interrogantes, isso. Então, temos aqui uma pergunta para a Marisa. Como avaliar o melhor momento para investir em ativos que contribuam com a receita final, objetivos e prioridades das organizações? O que você acha, Marisa? Bom, vocês começaram com uma pergunta bem difícil para mim, hein? Mas eu penso que é necessária uma análise empírica que considere aí o equilíbrio entre todos os fatores influentes, sejam eles tangíveis ou intangíveis, de modo a prezar pela conexão entre os 3 pilares fundamentais da gestão de ativos, que são custos, desempenho e riscos. Esta análise ela não é algo simples e rápido para se elaborar num curto espaço de tempo. Primeiro porque, geralmente, as empresas possuem muitos dados
que não estão acessíveis e prontos para fazerem parte de uma análise mais complexa. Segundo, porque é necessária uma análise de contexto externo bem abrangente e que traga elementos intangíveis para as discussões nesse direcionamento. Além do ambiente econômico, por exemplo, é preciso você avaliar os aspectos legais ou regulatórios, os aspectos sociais, ambientais e a própria reputação da empresa naquele momento em que se faz a decisão pelo investimento. Por exemplo, se nós considerarmos aí uma indústria do agronegócio, além dos fatores que eu citei, há ainda questões climáticas, sazonalidade, flutuações de câmbio, que devem ser avaliadas dentro do mercado futuro. Isso faz com que as empresas, às vezes, escolham o momento errado para que esses investimentos ocorram. E escolhendo o momento errado, elas não vão ter a melhor eficácia, os melhores resultados com esses investimentos. Obrigada, Marisa. Agora para Alex. Como essa análise ampla de fatores pode ser viabilizada na prática? Bom, novamente, né, é um tema bem complexo, né, como a Marisa comentou, é uma análise de decisão de investimentos, ela tem que relevar todos esses fatores financeiros, estratégicos, operacionais. E a Marisa tocou então no que seria esse primeiro ponto, o primeiro fator imprescindível, né, para um planejamento eficiente dos investimentos, né, que é você identificar de forma ampla quais são os critérios de avaliação de investimentos e como eles estão alinhados aos objetivos estratégicos da organização, né? E como isso pode ser viabilizado, né? A dificuldade está que, a partir do momento que são identificados esses critérios, né, surgem duas dificuldades, né? Como a gente padroniza essa análise ampla na organização, né, nas diferentes áreas envolvidas no processo de planejamento, e como eu trago transparência para esse processo, né, que todas as partes compreendam, entendam essa análise e confiem nessa abordagem, né? Porque, de fato, hoje a maioria das empresas já busca implementar um processo abrangente de análise de investimentos, né, que olha o aspecto financeiro, operacional, o ambiente regulatório, né, a questão de riscos, né, meu nível de exposição aos riscos, os impactos de adiar projetos, né, mas geralmente é um processo muito trabalhoso, muito manual, né, que envolve muitas áreas, né, e nem sempre é possível segui-lo à risca, né. Então, além do fato de que no meio de toda essa análise a gente tem, além dos critérios mais tangíveis, muitos critérios mais subjetivos, né. O que a Copperleaf apoia as empresas, então, para viabilizar a adoção e implementação dessas melhores práticas, né, é auxiliar as empresas a criarem o que nós chamamos de uma estrutura de valor, né, uma modelagem de valor, que basicamente consolida essa identificação de critérios importantes para a tomada de decisão, alinha esses critérios a cada um dos objetivos estratégicos da empresa, né, e automatiza em grande parte a quantificação desses critérios, né, de forma padronizada, em boa parte automatizada, né, de forma que então simplifique e padronize essa análise ampla de critérios, conforme a Marisa comentou anteriormente. Obrigada, Alex. Vou lembrar para a audiência que podem inserir perguntas também no quadro, na parte de questions ou perguntas. Aqui temos uma pergunta para a Marisa. Como distribuir de forma correta os recursos financeiros para os departamentos críticos? Isso também não é muito simples, né, Karina? Como o Alex estava comentando,
primeiro, você estabelecer esses critérios já não é algo muito simples. Por quê? Porque, às vezes, você tem mudanças estruturais na empresa e essas mudanças acabam por abandonar alguns critérios que estavam sendo usados até então e criar outros critérios. Então, você fica numa constante mudança de critérios e de metodologia. E aí, na hora de distribuir esses recursos, você tem uma complexidade desafiadora, porque nós não podemos, de forma alguma, tomar decisões aleatórias. E, para isso, nós precisamos contar com algumas ferramentas. Por exemplo, existem indicadores que podem facilitar essa tomada de decisão na hora de distribuir os investimentos, trilhando uma espécie de avaliação para determinar qual área ou qual departamento receberá o maior investimento, como será o fluxo desse investimento ao longo do tempo e, principalmente, por quanto tempo esse investimento que você está fazendo implicará em resultados tais como o incremento de produtividade ou a melhoria de desempenho técnico. Outro ponto essencial é avaliar os riscos envolvidos caso haja a opção por não aportar o investimento naquele momento. Você postergar investimentos é uma questão particular que deve ser definida por uma avaliação de riscos. E essa avaliação de riscos, ela deve estar sempre presente no cotidiano das decisões corporativas que dizem respeito à aplicação e o uso de recursos. Há empresas que optam em não investir em determinado momento em pró de uma redução orçamentária, mas elas esquecem de projetar o desempenho técnico ao longo do período, né? E incorrem em perdas futuras e, às vezes, até mesmo multas ou penalidades por ultrapassagem dos limites impostos por indicadores legais ou regulados. Isso pode acontecer em ambientes altamente regulados, como é o setor de energia, ou até mesmo em setores como água e saneamento. Na minha opinião, a decisão mais difícil de se fundamentar é aquela de você optar por não investimento. Essa decisão ela precisa de uma análise de riscos mais profundas e você precisa fazer projeções estatísticas que às vezes são tão complexas que as empresas acabam desistindo de fazer, pois não é só a ausência dos benefícios que devem ser consideradas, mas também os possíveis prejuízos oriundos da exposição a esses riscos e do não atendimento a alguns requisitos legais. E alguns momentos específicos, se a sua análise for bem feita, você pode chegar à conclusão de que assumir um determinado prejuízo ou uma pequena perda pode ser a melhor solução para que você possa ter um retorno muito maior investindo em uma outra área que não aquela que você originalmente tinha previsto. Essa decisão quase sempre depende dessas análises estatísticas que eu citei e também da avaliação de riscos e oportunidades envolvidas. Então, você ter uma ferramenta que deixe esse processo mais automático e menos manual é uma grande saída, tá? Porque aí você consegue ganhar agilidade e assertividade na tomada de decisão. Bem, e Alex, por exemplo, o que ferramentas podem auxiliar nesta tarefa? Bom,
a Marisa agora tocou no segundo fator, né, dos três que nós comentamos, que é essa questão de você não só identificar, mas avaliar e quantificar bem cada um desses critérios que impactam a organização, né? As ferramentas que nós podemos utilizar, então, vão de encontro a facilitar essa análise, né? A trazer objetividade nessa análise de critérios, porque muitas das vezes as empresas, né, na hora que avaliam os seus projetos, consideram geralmente ali o orçamento disponível, né, tomam alguma decisão em relação a uma priorização desses investimentos que cabem naquele orçamento, seja anual ou de mais de um ano, e muitas vezes param na metade da análise, né? Porque uma vez que eu defino um orçamento, estou planejando os meus investimentos, eu não só estou decidindo quais investimentos eu irei realizar agora no curto prazo, mas também o impacto de adiar aqueles que não serão feitos, né? E essa parte geralmente não é bem analisada, né? Quer dizer, eu olho os investimentos no contexto de curto prazo que eu irei realizar, mas dificilmente eu reanaliso aqueles investimentos que ficaram de fora para olhar em detalhes o impacto, né, em riscos adicionais, impactos operacionais e outros fatores, como a Marisa comentou, em não realizá-los. Principalmente porque muitas vezes nós estamos falando de projetos, né, de médio e longo prazo, que envolve um grande tempo de mobilização, viabilização, implementação, até se colocar em operação esses projetos. Então, eu não tenho tanta agilidade em recompor esse meu plano caso ocorra uma situação imprevista, né? Então, as ferramentas que a Copperleaf, né, auxilia nesse tema envolvem, então, justamente aquele ponto que nós discutimos no item anterior, né, de uma vez que eu tenha uma estrutura de valor, uma modelagem de valor que me permite não só identificar esses fatores, mas quantificá-los também ao longo do tempo, né, enxergando e compreendendo bem os fatores financeiros, operacionais, de riscos em realizar e também em não realizar certos projetos, eu consigo então aplicar, né, já falando da nossa solução especificamente, um motor de otimização, né, que encontre qual é a combinação ótima aqui de projetos, né, cronogramas, alternativas, né, que maximizem esse valor da minha carteira, olhando para o critério do tempo também, né, considerando riscos, o ambiente regulatório, né, de tal maneira que, usando essa capacidade de otimização, né, e a própria avaliação ampla de investimentos e carteiras, cada projeto da minha carteira possa competir pelo mesmo real do meu orçamento, ou não só do meu orçamento financeiro, mas para cada hora disponível da minha equipe, né? E olhando também para fatores, por exemplo, como níveis máximos de risco aceitável, né? Ou medidas de serviço mínimas que eu tenha que atingir, né? Então, automatizando essa análise, considerando todos esses fatores, né? É algo que realmente traz muito mais assertividade no meu planejamento e tira esses pontos cegos da minha análise, né? Com uma ferramenta que facilite, automatize boa parte desse processo que é muito complexo. Obrigada, Alex. E aqui uma pergunta para a Marisa. Como garantir estabilidade em meio a situações de crise? Por exemplo, quando surgem grandes restrições de investimentos ou de recursos. Bom, o primeiro passo é garantir a estabilidade da organização perante a sua operação, ou seja, você assegurar que os custos fixos, como os ligados à manutenção e ao funcionamento dos ativos mais críticos, e também os compromissos sejam cobertos. Depois, você deve buscar quais são os investimentos que podem ser postergados, ou seja, aqueles
que não vão impactar em prejuízos fiscais, atendimento a requisitos legais ou regulatórios, ou em situações de exposição em questões operacionais, caso esses investimentos não sejam realizados. Isso é bem desafiador num momento de instabilidade como o que nós tivemos agora, que foi o caso da pandemia, né? Então, veja você que no início de 2020, as empresas elas estavam todas preparadas para um ano que se previa ser muito promissor para a maioria dos setores econômicos. Muitas empresas já haviam tomado as decisões de investimento, estavam com seu planejamento de investimento todo pronto, né? Quando, vamos dizer assim, da noite para o dia, nós somos surpreendidos com o fechamento do comércio e alguns setores industriais. E aí, o que fazer, né? Custos de operação que não foram planejados tiveram que ser absorvidos rapidamente, como no caso da maioria das organizações que tiveram que seguir protocolos sanitários e questões relativas à desinfecção e prevenção contra o Covid-19. Parece que não, mas esses custos foram bem altos, principalmente para as pequenas empresas e para setores como o setor de facilities, por exemplo. Então, nessas situações que você se depara com algo imprevisto, né, e imprevisível, você tem que ter agilidade suficiente para tomar decisões e colocar a empresa para rodar normalmente. Isso vai fazer toda a diferença no seu desempenho futuro. E nós notamos que empresas que estavam dotadas de planos de contingência eficazes, como no caso das empresas que já implantaram o sistema de gestão de ativos, essas empresas tiveram uma mobilização muito melhor e muito mais rápida. E as decisões foram mais eficientes porque essas empresas também estavam equipadas com ferramentas que possibilitavam a simulação de situações como esta. E essa situação de pandemia trouxe menos impacto e menos riscos para essas empresas. Já outras organizações tiveram um tempo de mobilização tão grande que foram altamente impactadas pela falta de ferramentas e de critérios e metodologia que auxiliasse na tomada de decisão quando tiveram que redistribuir esses recursos e assumir custos que não estavam sendo planejados. Então, eu acho extremamente importante conhecer alternativas e de funcionalidades, né, que são trazidas por ferramentas como a que vocês citaram, a que o Alex falou, que é a solução da Copperleaf, que pode garantir aí uma agilidade maior nesses cenários que nos surpreende do dia para a noite. E pelo que eu ouvi aí da mídia nos últimos dias, isso vai ser quase que constante no nosso futuro. Infelizmente, situações como essa vão acontecer novamente, né? E espero que as empresas estejam preparadas para encarar isso. Obrigada, Marisa. E para Alex, qual é a maior dificuldade nestes momentos, relacionado com o que comentava a Marisa? Sim, sem dúvida nenhuma é o fator tempo, Karina. Como a Marisa comentou, né, a agilidade nessa análise dos meus investimentos, nessa revisão, né, do meu plano em momentos de questões que não foram previstas ou de crises como nós passamos, né, ou mudanças significativas do contexto de negócio
ou contexto regulatório, dependendo do setor, conta muito o fator tempo, né? A agilidade que eu tenho de me planejar e revisar esse plano quando necessário, né? Recentemente, né, nós conversamos com uma empresa e que tinha um processo bem estruturado, né, que todos esses temas que nós conversamos, dentro do processo deles, era considerado. Mas ocorre que era muito distribuído, né, entre diversas áreas. Então, a área de engenharia se envolvia, a área de gestão integral de riscos também se envolvia, a área financeira, né, a área operacional, a área regulatória. Quer dizer, o processo ele é completo, mas ele por envolver muitas partes e de uma forma pouco eficiente, né, muito manual, basicamente impunha um processo muito lento de planejamento, né? Que a gente está falando aqui de coisa de 6, 7, 8 meses para se fechar um plano de investimentos, envolvendo todas essas áreas, cada uma contribuindo com parte dessa análise, com infinitas reuniões, né? Agora, numa situação de crise, como é que você revisa o seu plano ou refaz o seu plano, assumindo um processo tão complexo, tão manual e que chega a demorar 7 ou 8 meses, né? E a gente acabou vendo com essa empresa que o processo, em teoria, existe, mas que na prática, né, ele acaba sendo feito de forma incompleta, né? Quer dizer, por ser tão oneroso, tão trabalhoso, muitos acabam fazendo de forma simplificada, eliminam etapas do processo, né? Simplificam algo que já se sabe que leva muito tempo e não há uma grande clareza de todas as partes em como fazer aquele tipo de análise, né? Então, sem dúvida nenhuma, a grande dificuldade é o fator tempo, quando eu principalmente preciso revisar os meus planos, né? Não que eu não use e considere todos esses fatores no meu planejamento, mas uma vez que eu tenho um plano em curso, né? Caso eu preciso adaptar em função de um contexto do meu ambiente de negócios, regulatório, uma crise, será que eu sigo o mesmo rigor para revisar esse plano ou eu faço de forma mais intuitiva, mais qualitativa, né? Então, um dos ganhos, né, em utilizar uma solução de gestão de ativos, de otimização e planejamento de investimentos, está relacionado em trazer essa agilidade que muitas vezes falta nas organizações, né? Novamente, aplicando essa modelagem, né, o que nós chamamos essa estrutura de valor transparente, padronizada na minha organização, né, que me traz visibilidade e eficiência na avaliação dos meus investimentos, das minhas carteiras, e em situações como essa, pela qual nós passamos, né, ou outras situações imprevistas, rapidamente poder analisar diferentes cenários que eu possa seguir, né, seja em níveis de orçamento, seja em disponibilidade de recursos, né, enxergar o impacto de cada cenário em relação ao nível de exposição a riscos, ao meu desempenho operacional, né, e tomar uma decisão bem informada, considerando os impactos disso no futuro e não tendo que investir, né, dedicar meses e meses de toda a minha equipe para se chegar a uma conclusão. Esse eu diria que é o grande ganho e é basicamente o terceiro fator, né, dos 3 que nós comentamos, que é trazer agilidade ao processo de decisão. Então, lembrando, né, para fechar aqui a apresentação dos 3 temas, né, os 3 fatores, primeiro, identificar os critérios que importam para a organização, né, financeiros, operacionais, de riscos. Então, identificar os fatores de análise. Segundo, né, quantificar e compreender bem esses fatores, né, de forma a poder olhar para a minha carteira sobre uma perspectiva de valor, independentemente do tipo de projeto, né? E, por fim, trazer agilidade nessa tomada de decisão. Obrigada, perfeito. Bem, aqui temos algumas perguntas dos participantes, que era a segunda parte do webinar. Vamos tentar responder a maioria, mas se alguma fica pendente, vamos enviar depois um resumo das perguntas e as respostas para todos.
acho que esta seria mais para a Marisa. Quais são as áreas da empresa que deveriam estar envolvidas nesta mudança de processos? Bom, principalmente as áreas financeiras e técnicas, elas devem estar envolvidas, mas elas também precisam do apoio de áreas complementares, como a área que faz a gestão de riscos e considerando aí os aspectos de gestão de ativos, certas decisões requerem uma abordagem holística que garanta o mínimo impacto sobre os negócios da empresa. Por isso, o envolvimento dessas áreas é tão importante, né? E aí eu acabo me perguntando, né? Até gostaria de saber do Alex se essa ferramenta da Copperleaf, ela permite que esse grupo formado por áreas técnicas e financeiras, em um momento de crise, consiga simular diferentes cenários e diferentes abordagens, né? E que se essa ferramenta mostra os resultados obtidos por uma ou outra decisão, porque às vezes a gente precisa mudar o critério na última hora, né? Então, para mim não ficou claro, Alex, eu queria que você me dissesse, é possível fazer essas simulações e obter esses resultados através dessa ferramenta? Sim, Marisa, dentro dessa modelagem que nós comentamos, ela não só identifica e quantifica os critérios, né, que nós falamos, por exemplo, benefícios financeiros, a melhoria em medidas de serviço, né? Então, por exemplo, falando do setor elétrico, de confiabilidade de distribuição, ou no caso de saneamento, né, também confiabilidade, eficiência, riscos. Então, não só permite quantificar, mas projetar isso no tempo, né, que foi o que nós conversamos nas perguntas anteriores, de forma que eu entenda o custo do adiamento de um projeto e no nível consolidado de uma carteira. O que isso significa? Que tipicamente quando eu avalio um projeto, né, em metodologias tradicionais, eu quantifico, por exemplo, um risco, que hoje talvez certo risco é pequeno. Então, eu estou fazendo esse projeto, o risco, por exemplo, de segurança, hoje é, digamos, baixo, né, ou médio. Agora, no momento que eu otimizo, se eu priorizo essa carteira e esse projeto acaba ficando de fora, será que daqui 2 ou 3 ou 4 anos esse risco que hoje eu quantifiquei ou avaliei que é baixo, continua sendo baixo daqui 2 ou 3 ou 4 anos, né? Então, essa modelagem que nós comentamos, ela olha muito bem esse fator tempo, né, para tanto num nível individual de um investimento, ou já se trabalhando com uma carteira de investimentos, enxergar esses trade-offs, né, em cada possível cenário, quantos eu queira simular. Então, por exemplo, eu poderia simular um cenário com um orçamento maior, um cenário com o mínimo orçamento que eu teria disponível, ou, por exemplo, com capacidade de recursos, seja com recursos próprios ou terceirizados, de empreiteiras, né? Ou questões, por exemplo, regulatórias ou financeiras, por exemplo, em setor regulado, como elétrico, se de repente a revisão tarifária vier num certo patamar desejado, ou se vier abaixo do que eu estou estimando, né? E nessa combinação de fatores enxergar qual seria o plano mais eficiente em cada um deles e quais seriam as minhas medidas operacionais, meus índices de desempenho, né? Quer dizer, minha exposição a riscos, meu desempenho operacional, né? De forma muito clara, para que seja decidindo pelo cenário A ou B ou C, eu tenha muito claro quais riscos eu estou incorrendo, qual seria o meu desempenho operacional esperado e, obviamente, o desempenho financeiro também. Tá. Obrigada. Desculpa, continue, Marisa, sim, desculpa. E aí, Alex, eu consigo entrar com parâmetros relativos a mercado, por exemplo, nesses critérios?
Critérios relacionados ao mercado, tem algum exemplo, Marisa? Por exemplo, variação de câmbio, simular, né, diferentes valores para o dólar e assim por diante, inflação. Sim, claro. Ou seja, como parte dessa quantificação de benefícios e valor, né, de cada investimento, a própria modelagem já busca tornar isso o mais simplificada possível para as pessoas e as áreas que estão alimentando informações dos projetos, né? Ou seja, todos esses fatores, por exemplo, que afetam a quantificação de benefícios, por exemplo, a questão de taxas de câmbio, questão de inflação, taxa de desconto, no caso do setor elétrico, custo de energia, né? Ou remuneração regulatória, ou depreciação regulatória sobre os meus ativos. Todos esses fatores que são do meu ambiente de negócio e que já estão estabelecidos, eles já ficam configurados nessa modelagem e não depende de o usuário informar quais são esses valores ou ter que a cada novo projeto revisar esses valores para chegar numa avaliação de um investimento específico, né? Tudo isso já fica parametrizado nessa modelagem. A qualquer momento, né, alguém que tenha a devida permissão pode revisar esses parâmetros, né, de taxa de câmbio, de inflação, de minha remuneração regulatória dos investimentos, depreciação, custo de energia, PLD, enfim, o que seja. E o que vai competir aos próprios usuários e áreas relacionados à avaliação de investimentos e o planejamento são dados específicos de cada investimento que aí depende de uma avaliação. Por exemplo, por um dado investimento, quantos clientes são beneficiados, ou qual é a carga envolvida, no caso da parte elétrica, né? Ou o volume de água, no questão de água e saneamento. Então, esses mais operativos e que são mais associados à avaliação individual de cada investimento, né? Geralmente são os dados visíveis e disponíveis ali para ajuste para cada projeto, e esses outros mais de contexto, mais financeiros, geralmente já incorporados na modelagem sem que os usuários tenham que se preocupar com esses detalhes que eu mencionei. Aproveito, justamente temos uma pergunta relacionada com dados aqui, que acho que tem a ver com isso. Que dados são necessários para poder quantificar os riscos? Alex, eu acho que seria para você. O tema de quantificação de riscos é bem amplo, né? E aqui a gente pode utilizar diferentes metodologias, né? A gente encontra empresas que usam desde uma abordagem mais simplificada, né? Então, geralmente apoiada ali com uma definição de uma matriz de riscos, né? Onde para diferentes tipos de riscos, seja risco regulatório, risco de segurança, né? Risco ambiental, né? De percepção pública ou reputação. Então, para essas diferentes classes de risco ou tipos de risco, eu defino níveis estimados de impacto, né? Por exemplo, alto, baixo, médio, alto, extremo, e busco ali trazer uma equivalência, uma ordem de grandeza econômica para aquele risco, né? Em cada um desses tipos de risco. Então, isso aí é mais uma abordagem mais simplificada, que a gente vê muitas empresas aplicando, até metodologias bem mais sofisticadas, né, que já usam dados disponíveis, por exemplo, dados mais operacionais. Então, por exemplo, pegando um risco de confiabilidade, né, de distribuição de energia ou de água, quantos consumidores estariam impactados numa situação de risco, né? Qual é o volume, né? Qual é o volume de água ou qual é a energia, né, afetada, a carga afetada numa situação de falha,
qual o tempo de interrupção de serviço, ou seja, uma série de parâmetros mais objetivos, mais operacionais, que aí, né, apoiados numa fórmula, né, como nós citamos, numa modelagem bem estabelecida, quantifica economicamente aquele tipo de risco, né? E a gente pode falar de risco ambiental, que olha, por exemplo, custos de remediação, né, de um incidente de contaminação, né, penalidades regulatórias, já considerando exatamente o que a regulação estabelece para aqueles tipos de penalidade, né? Então a gente tem alguns clientes que, para cada, por exemplo, para cada tipo de infração ou incidente, tá? No caso ambiental, dependendo do tipo e gravidade, já a regulação prevê um valor específico de penalidade, né? Então, seja em metodologias, em abordagens mais simplificadas, como simplesmente usando uma matriz de riscos, ou modelagens mais complexas, né, que já usam parâmetros mais operacionais e dados mais objetivos, apoiando então essa quantificação de riscos, né? Então os dados utilizados para isso vão ser os dados disponíveis, né? Sejam eles mais básicos ou mais completos, de acordo com a disponibilidade, né? A gente nunca vai se apoiar em dados que não existem, né? Tem que se utilizar dados que estejam disponíveis para a tomada de decisão. Afinal, né, mesmo existindo poucos dados, as empresas já estão tomando as decisões de investimento. Então, não é desculpa para eu não buscar melhorar a minha tomada de decisão. E é nisso que a Copperleaf entende muito claramente, né? Mesmo tendo poucos dados, eles serão utilizados para trazer mais eficiência à tomada de decisão. E conforme eu consiga melhorar esses dados, expandir a disponibilidade desses dados, eu incorporo no meu processo de avaliação. Obrigada. Bem, aqui temos uma pergunta composta, que acho poderia ser para a Marisa, alguma parte para o Alex. Quais são as indústrias que maiormente adotam esses processos e ferramentas? Se precisa de algum nível de maturidade na gestão de ativos para isso? Tá? As empresas ativo-intensivas são as que mais adotam esses processos e ferramentas, pois qualquer decisão errada, no caso dessas empresas, pode gerar um grande risco à receita. Essas empresas normalmente usam essas ferramentas associadas a um sistema de gestão de ativos, que é implantado envolvendo todas as áreas da organização, né? Envolvendo pessoas, processos e o uso de tecnologias, e dessa forma elas potencializam os resultados na organização. Quer dizer, além das ferramentas, é necessária a implantação desse sistema de gestão de ativos seguindo um padrão internacional, que é o padrão das normas ISO da série 55000. Então, para essas empresas que necessitam dessas decisões mais assertivas, por serem ativo-intensivas, não é extremamente necessário um elevado nível de maturidade no início desse processo. Mas, claro, que as empresas que estão mais maduras em termos de gestão de ativos, elas têm uma visão mais abrangente e sistêmica que permite que as suas decisões sejam mais fundamentadas em análises mais complexas e mais ágeis também, né? Pois elas já têm no seu DNA, né, com a implantação da gestão de ativos, uma estrutura sedimentada para isso. Então, elas acabam levando vantagem em relação às outras indústrias. Não sei se o Alex concorda comigo. Eu concordo, mas acho que tem um ponto. Eu vejo essa questão da maturidade mais como um facilitador da implementação de uma metodologia
mais alinhada às melhores práticas de gestão de ativos, né? Que como mais um viabilizador, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenha as áreas técnicas mais conscientizadas dessas melhores práticas de gestão de ativos, que eu tenha processos já que estimulem a adoção dessas práticas, tende a ser mais fácil a implementação de forma ampla na organização de uma iniciativa como a solução da Copperleaf, né? Agora, mesmo para empresas que não têm uma grande maturidade em princípios de gestão de ativos, né? E eu vejo como as que mais se beneficiam, tá, de uma implementação de um sistema de gestão de ativos, porque são exatamente essas empresas que hoje, muito provavelmente, estão tomando decisões subótimas, né? Por quê? Porque daqueles 3 fatores que nós comentamos, talvez não tenham bem identificados os critérios de avaliação de investimentos, não tenham bem estabelecidos os processos para quantificar esses critérios, para olhar ao longo do tempo como esses critérios se desenvolvem, né? Não tem muita agilidade no processo de decisão, né? Então, são provavelmente as empresas que estão mais perdendo valor na tomada de decisão. E uma vez que você dá um salto de qualidade, né, seja em termos de processos, seja em termos de ferramentas, são as que já capturam num curto espaço de tempo um grande benefício. Por mais que talvez a implementação leve um pouco mais de tempo, né, principalmente no que toca à gestão de mudança, a educação e capacitação das áreas e níveis da organização envolvidos nesse processo, talvez, né, exija um pouco mais de tempo, toda essa gestão de mudança, né? Mas os benefícios, eu diria que são até maiores proporcionalmente, né, nessas empresas que hoje têm uma baixa maturidade, do que aquelas que já têm uma alta maturidade. Talvez nessas que já têm uma alta maturidade, né, os processos delas já são mais consistentes, mais padronizados, mais amplos, e talvez ali falte mais uma questão de agilidade, de eficiência, né, de talvez estar muito baseado em ferramentas limitadas, um processo muito manual, mas talvez mesmo num processo muito manual, elas já estejam tomando decisões satisfatórias, né, ou boas. Então, essa seria a minha consideração. Obrigada aos dois. E aqui temos outra pergunta. Quanto tempo leva uma implementação desse tipo de ferramentas? Acho que o Alex seria o indicado. Sim, geralmente, né, é uma implementação de uma solução de gestão de ativos e otimização de investimentos, não é tão longa comparada a um sistema corporativo de um ERP ou algum outro sistema corporativo, né? É uma solução corporativa, mas que a gente implementa numa questão ali de 4 a 6 meses, geralmente, tá? Isso já envolvendo revisão de processos da empresa, a revisão do processo atual de tomada de decisão, de avaliação de investimentos, de priorização de projetos na carteira, né? Então, a primeira etapa do projeto é justamente esse mapeamento, né, de processos e práticas. Em seguida, a definição ali de como seria esse processo, poderia ser adaptado para adotar essas melhores práticas, né, da indústria, e a própria implementação do sistema, a criação daquela estrutura de valor e a modelagem do negócio dentro da solução, né? Então, considerando tudo isso, né, de levantamento e detalhamento de processos, modelagem, configuração da ferramenta, treinamento, tudo isso em algo como 5, 6 meses. Obviamente, para clientes maiores, né, com talvez diferentes linhas de negócio envolvidas, ou até clientes multinacionais, né, como a gente tem alguns também que atuam em diferentes países, em diferentes linhas de negócio, obviamente o tempo aumenta em função de ter que interagir com mais grupos, com mais regiões,
mas geralmente a gente está falando aí de projetos de menos de 6 meses. Obrigada. E aproveitando aqui, quantos recursos são necessários da empresa de participar nesse tipo de projeto? Bom, isso depende muito de cada empresa, né? Basicamente, em todo esse processo que a gente descreveu, é de se notar que requer pessoas, né, e áreas que interajam diretamente com o processo de tomada de decisão e planejamento de investimentos, e sejam ali as pessoas que irão determinar os processos efetivamente aplicados, né? Então, em termos de recursos, geralmente esse envolvimento se dá em curtos espaços de tempo, né? Então, embora seja um projeto de 4, 5, 6 meses, não significa que essas pessoas vão ter que ficar dedicadas durante todo esse período de tempo, né? Então, geralmente, são períodos concentrados de reuniões e definições. Então, por exemplo, ao início do projeto, há algumas semanas, talvez 2 semanas, de reuniões esporádicas, né? Não todos os dias também, para se levantar o processo atual, enxergar oportunidades de adoção de melhores práticas. Então, eu diria que é um envolvimento parcial dessas pessoas responsáveis pelo processo de planejamento ao longo do projeto, né? Então, a gente tem desde projetos que envolvem ali 2 a 3 pessoas em tempo parcial, até grandes projetos que aí já tem um envolvimento maior de áreas e pessoas, conforme a complexidade do negócio. Mas geralmente é um envolvimento pequeno ou médio e ainda em tempo parcial. Excelente. Bem, aqui estão entrando mais alguma pergunta, mas por enquanto eu gostaria, Marisa, você quer complementar mais alguma coisa? Você falou da norma ISO 55000, você quer complementar com como está isso indo em Brasil e demais? Porque eu entendo que algumas empresas fazem todo o processo, mas talvez não certificam, mas ao menos fazem o processo de alinhamento com a norma. Sim, por incrível que pareça, esse período de restrições orçamentárias e de crise que nós vivemos com a questão da pandemia trouxe à tona, né, uma maior conscientização das empresas em relação à necessidade de se implantar os sistemas de gestão de ativos. Então, nós percebemos um movimento muito grande de aproximação das empresas de diversos setores econômicos em relação à abordagem trazida pelo padrão internacional das normas ISO 55000. Em geral, essas empresas implantam esses sistemas, primeiro fazendo um diagnóstico e depois partindo para a implantação, e aí elas recebem o apoio de empresas como a AMM Soluções Integradas, que faz esse processo de implementação, e nós também apoiamos as empresas na busca de ferramentas que tornem os processos mais ágeis, como é o caso da ferramenta C55 da Copperleaf, que é uma solução que traz assim bons resultados num curto espaço de tempo e um retorno de investimento muito rápido em relação ao uso dessa ferramenta para as tomadas de decisão de investimento. E assim, ciente de todo esse movimento, esse ano nós resolvemos formatar um portal, um site na internet que traga informações para que essas empresas e outras que busquem notícias, novidades, artigos técnicos como esse assunto de investimento possam estar mais bem informadas. Esse site é o portal informaenergy.com.br. Nós lançamos esse portal há alguns dias atrás, ele está bem no começo,
E eu gostaria de convidar a todos, você, Karina, o Alex e todos que estão participando desse webinar, a consultar esse site, o Informa Energy, tudo junto, .com.br. Lá você pode se cadastrar para receber as nossas newsletters, que vêm uma vez por mês, para não, digamos, impactar na caixa de correios de ninguém, né? Porque com esse home office, que a gente recebe de e-mails e tudo mais, é um volume muito grande. Então, lá você pode encontrar essas notícias e artigos feitos por especialistas em várias áreas, em vários setores econômicos. Perfeito, obrigada, Marisa. Temos mais uma pergunta aqui, que acho que é para o Alex. Quais integrações com outros sistemas são necessárias ou pré-requisitos? Estamos falando do sistema da Copperleaf. Sim. Bom, eu não diria que há necessidade ou pré-requisitos de integrações, né? A solução da Copperleaf ela pode trabalhar de forma inicialmente isolada, basicamente recebendo informações de propostas de investimentos e dados auxiliares, né, utilizados na elaboração dos casos de negócio, parâmetros financeiros. Então, não há nenhum problema inicialmente esses dados virem de forma manual, né, ou por importação de planilhas, mas algumas empresas, né, várias empresas, a partir já do momento que tem a solução implementada, podem sim criar integrações em tempo real, né, integrações automáticas, para trazer parâmetros financeiros, parâmetros de ativos, né, parâmetros organizacionais que estão incorporados nessa análise e quantificação de benefícios, ou riscos, ou parâmetros operacionais dos investimentos, né? Então, pode beneficiar, mas não é um requisito. Obrigada. E estamos sobre a hora. Temos mais alguma pergunta, mas depois vamos preencher toda uma planilha com as perguntas e respostas e compartilhar com todos os participantes. Eu agradeço muito você, Alex, você, Marisa. Acho que é um tema bem interessante e tomara que a gente continue com essas conversas, não é? E obrigada muito para todos os participantes, que sabemos, como a Marisa falou, é uma época de muito encontro virtual, então agradeço especialmente pelo tempo e pela participação. Muito obrigado a todos. Obrigada. E a todos um bom dia. Bom dia, muito obrigada. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.